paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o último dia de nossa meditação na carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 13 ao 16. No capítulo 13, o apóstolo Paulo continua com o ensino sobre a boa conduta cristã, agora, porém, com ênfase na obediência às autoridades governamentais. E nos primeiros 7 versículos, ele nos ensina sobre o dever de todo crente na obediência aos governantes. O apóstolo nos dá alguns motivos para sermos obedientes às autoridades constituídas. O primeiro motivo repousa sobre a autoridade de Deus em conceder governantes para administrar a vida em sociedade, e aqueles que desobedecerem a esses governos estão em desobediência ao próprio Deus que os instituiu. Versículos 1 e 2. Outro motivo pelo qual o crente deve obedecer às autoridades é o fato de elas terem sido constituídas por Deus com o propósito de exigir a realização do que é certo e bom. E quando isso não é realizado, as autoridades devem punir os culpados. Quando as autoridades realizam esta cobrança, punindo os perversos, elas estão agindo em conformidade com a vontade de Deus. Versículos 3 e 4. O apóstolo esclarece que devemos obediência às autoridades por sermos servos de Deus, e elas também, e por esse motivo, nossa consciência estará tranquila na obediência. Versículo 5. Nos versículos 6 e 7, ele ensina que o modo prático do cristão obedecer às autoridades constituídas é pagando os impostos e honrando aos maiorais. No versículo 8, somos orientados a não conservar em nosso domínio nada que seja de outra pessoa, pois a única coisa que devemos sempre ficar no débito com o outro é o amor, pois ele cumpre a lei de Deus. Lei essa que o apóstolo descreve nos versículos 9 e 10, onde faz um resumo da segunda tábua da lei, que relaciona as nossas responsabilidades com o nosso semelhante. Nos últimos versículos do capítulo 13, o apóstolo nos alerta sobre não permitirmos que nossa vida cristã seja afetada por falta de vigilância e descuidos espirituais, mas devemos sempre agir em conformidade com os conselhos divinos, não deixando as paixões da carne nos vencer. No capítulo 14, o apóstolo volta a nos ensinar sobre a necessidade de cuidado no trato com os irmãos na igreja, e inicia o capítulo descrevendo do versículo 1 ao 12 que aqueles crentes que ainda viviam seguindo metodologias de renúncia de alimentos e conservando dias em detrimento de outros devem ser considerados como enfermos ou doentes na fé. Por esse motivo, não deveriam ser julgados e sim auxiliados em amor, pois nenhum de nós devemos ser manipuladores de como alguém deve ou não servir ao Senhor. Mas, para conservar a unidade na igreja, todos devem se manter convictos em seu próprio entendimento, sem considerar o outro, sabendo que tanto um como o outro foram de igual modo resgatados pelo sacrifício de Jesus. Certamente, o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos de Roma a não cultivarem discussão de gentios, que comem de tudo e consideram todos os dias iguais, com judeus, que não comem alguns tipos de alimentos e guardavam dias, principalmente o sábado. O dever do cristão era se manter em todo o tempo respeitoso com o outro irmão. E para fechar o assunto de não importunar ninguém por causa de hábitos alimentares e dias, o apóstolo esclarece que não devemos contribuir com o afastamento de nenhum cristão da comunidade, mas sempre agir com amor, ainda que ele mesmo não considerasse nenhum alimento impuro, mas se alguém pensasse diferente, deveria ser respeitado, pois para aquela pessoa o tal alimento era impuro. Versículos 13 e 14. Deixa eu explicar algo que acredito que você não se lembre. Sobre algumas regras de alimentos ensinados no Antigo Testamento e conservado por muitos judeus, devemos compreender que não houve por parte de Jesus a ordem de continuarmos com as mesmas práticas, certamente porque o Evangelho não é nacional, mas universal. Ou seja, Jesus não veio salvar um povo ou uma etnia, não. Ele veio trazer salvação a todos, sem ordenar que sigam regras étnicas como as exigidas ao povo judeu. Falando de outra forma, Jesus não veio judaizar o mundo, mas sim resgatar o ser humano do pecado. E para deixar bem claro que não devemos julgar aqueles que guardam dias e se privam de alimentos, o apóstolo reservou os versículos de 15 ao 23
para pontuar os seguintes ensinos. Primeiro, quem julga ou condena um irmão por causa do que ele come não vive de acordo com Cristo, pois o amor é a regra máxima do cristianismo e, portanto, quem está no reino de Deus não deve ser julgado por coisas passageiras como comida e bebida. Sendo assim, desprezar alguém por causa do que come é desprezar o reino espiritual de Cristo, que é guiado pela alegria do Espírito Santo. Versículo 15 ao 18. Segundo, o propósito de todo cristão deve ser de promover a paz e a edificação entre os crentes. E para isso, devemos permitir que quem não come algo por causa de sua consciência não seja julgado, assim como também não julgue aquele que come, de modo que haja liberalidade nas questões que não envolvem o pecado, pois todos devem viver a vida cristã com uma consciência livre de reprovação, mas agir em todo o momento e em todas as coisas, tendo como princípio a fé e certeza de que em Jesus sua atitude não afasta ninguém do caminho e não há uma condenação interna em si mesmo naquilo que faz. Entrando no capítulo 15, o tema da tolerância e cuidado com os fracos continua. E até o versículo 7, ele insiste em nos ensinar que os fortes ou saudáveis espirituais são aqueles que pensam como ele, ou seja, pessoas que não ficam separando dias e restringindo alimentos, são fortes e devem tolerar em amor aqueles que fazem tanto uma coisa quanto outra. E quem age tolerando em amor aos divergentes segue o mesmo princípio de Deus e Jesus, que nos suportou, nos aceitando por filhos. E assim também devemos aceitar aos outros no mesmo amor e sentimento de Cristo. Somente assim Deus receberá glória na igreja. Do versículo 8 ao 14, o apóstolo Paulo insere no raciocínio a verdade conhecida por todos de que Jesus, ainda que serviu a Deus na circuncisão, ou semelhante aos judeus para cumprir as profecias, também serviu do mesmo modo aos que não são circuncidados, ou seja, aos gentios, também para cumprir as Escrituras. Assim, todos têm lugar em Cristo, tanto os que servem a Deus na circuncisão, quanto os que servem sem ser circuncidados. E para afirmar esta declaração, o apóstolo cita os Salmos 18, 17 e Deuteronômio 32, nos versículos 9, 10 e 11, para demonstrar que os gentios seriam abençoados por Deus e se alegrariam por isso. Ele cita também Isaías, capítulo 11, para fechar o pensamento de que toda essa promessa acerca dos gentios só viria a acontecer por através de Jesus, que é a raiz de Jessé, o filho de Davi, versículo 12. E assim, todos, tanto judeus quanto gentios, deverão se manter firmes na esperança perene e, como Paulo mesmo esperava, agir um com o outro em completa bondade, auxiliando um ao outro no que for necessário. Versículos 13 e 14. Dos versículos 15 ao 24, o apóstolo Paulo deixa claro que todo o ensino apresentado na carta era algo que foi confiado a ele como apóstolo de Jesus Cristo. Nos versículos 25 ao 27, ele menciona que estava indo a Jerusalém para levar uma coleta de auxílio realizada pelos gentios para suprir a necessidade dos judeus pobres de Jerusalém. Provavelmente, alguns judeus sofreram muitas perdas financeiras devido à crise vivida no ano 48 depois de Cristo, segundo os historiadores. E o interessante é que o apóstolo Paulo conecta esse auxílio dos gentios aos judeus a uma dívida de nível espiritual, sendo paga com generosidade material e física. Do versículo 28 até o término do capítulo, o apóstolo expressa seu desejo de ir até os romanos, após ter retornado de Jerusalém, e aproveita a oportunidade para pedir aos irmãos que estivessem em oração por ele, a fim de que os judeus mal intencionados não o causassem prejuízos e a oferta dos gentios fosse bem aceita por eles. No último capítulo da carta, o apóstolo Paulo reservou para, primeiramente, recomendar Febe aos romanos e saudar alguns irmãos e irmãs, e depois deixa seus últimos ensinos aos cristãos em geral. A primeira a ser recomendada é Febe, que provavelmente era quem estaria levando a carta de Corinto para os romanos, versículos 1 e 2. A partir do versículo 3, o apóstolo saúda a alguns irmãos. Nos versículos 3 ao 10, 12 e 13, ele saúda aos irmãos que colaboraram com ele nas missões passadas. Nos versículos 10, parte final, 11, 14 e 15, ele saúda aos irmãos de Roma, aqueles que ele mesmo não conhecia pessoalmente.
E por fim, no versículo 16, ele incentiva a saudação com beijo a todos. As últimas orientações do apóstolo começam no versículo 17 ao 20, onde ele exorta que haja vigilância contra os maus irmãos, aqueles que não querem de modo humilde aceitar os ensinos do Evangelho, e também pede que os bons sejam reconhecidos e trilhem o caminho da sabedoria para o bem, pois assim serão de fato servos de Deus e vitoriosos sobre o mal, de modo que, cultivando essa dependência de Deus, serão vitoriosos, tendo de Deus a doce ventura de futuramente esmagar a Satanás. Nos versículos 21 ao 24, o apóstolo retorna à saudação, porém agora saúda aos romanos em nome dos seus colaboradores em Corinto, inclusive o seu escritor Tércio. E para finalizar a carta, nos versículos 25 ao 27, Paulo reafirma a autoridade do Evangelho mediante a sua pregação em conformidade com a revelação completa dele no tempo presente, ainda que sem dúvidas nenhuma teve o testemunho do Antigo Testamento entre os profetas, Evangelho que revela a glória de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meu desejo neste último dia de exposição é que você tenha sido abençoado por esses 4 dias de meditação nesta carta de Paulo aos Romanos. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde em todos os teus caminhos. E até o próximo livro, querendo Deus.